Livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, que vai dizer assim: mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Segundo, conduziu-os até a cidade de Balá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, a qual se invoca o nome de Deus, o Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uza e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo, e eles partiram dirigindo com a arca de Deus desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante da arca. 5. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumento feitos de pinho, como também harpas, salteiros, tamborins, pandeiros e símbolos. 6. Quando chegaram a Eira, ao campo de descascar cereais que pertenciam a Nacon, os bois tropeçaram. Repita comigo: tropeçaram. Estão dormindo? Repita comigo: tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá. Castigou de Uzá até o dia de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Deus e questionou: como poderá vir a arca do Senhor para mim em minha casa? Por esse motivo ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, que está na cidade de Gade. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. 12. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Assim que os carregadores da arca do Senhor deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. 14. Davi, vestindo um éfode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. 15. E assim Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor, com brados de alegria e ao som jubiloso das trombetas. Só até aqui. O ponto principal que iremos falar é a arca da aliança, que representa a presença do Senhor. E a arca da aliança representava para o povo hebraico, com minhas palavras, baseado no texto do Êxodo 37, a arca ela era uma espécie de baú. E esse baú era feito de madeira de acácia. E esse baú era largo, comprido e profundo, o suficiente para guardar 3 elementos, a qual marcou a história de Israel. E o primeiro elemento chama-se decálogo. Repita comigo: decálogo. Decálogo, que eram os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés nas tábuas da lei, escrita nas tábuas da lei. Segundo, chama-se porção do maná. Repita comigo: porção do maná. Porção do maná, que foi a providência diária do povo Israel durante 40 anos de peregrinação. Terceiro, chama-se a vara de Arão. A vara de Arão, que floresceu para a confirmação do seu ministério sacerdotal. Esses 3 coisas marcado dentro dessa arca da aliança, para que não possa mais ser esquecido no povo de Israel. E esse baú, que era a arca da aliança, estava tampado por uma tampa que foi feito de ouro puro. Mas o que ganhava-se destaque não era a tampa, mas sim o que estava em cima da tampa. E o que estava em cima da tampa, Jonathan? 2 querubins de ouro, um voltado para o outro, a sua cabeça inclinado para dentro da arca, as suas asas tocavam nas extremidades.
Aleluia. Aí quando a arca ela é totalmente concluída, ela ganha uma palavra especial de Deus. Deus fala com Moisés: eu me assentarei no meio dos querubins, eu me assentarei entre os querubins de ouro. Ou seja, a arca da aliança, ela foi feita como se fosse uma forma de trono de Deus. Foi o lugar que Deus escolheu para se assentar. No capítulo 6, nós vamos ver o porquê da vitória de Davi. E capítulo antes, nós vamos ver o porquê do fracasso de Saul. Então, qual foi o motivo da vitória de Davi, Jonathan? O motivo da vitória de Davi foi a presença no seu reinado. E qual foi o motivo do fracasso de Saul? Foi a falta da presença no seu reinado. Como assim, Jonathan? A arca da aliança ela ficou na casa de Abinadab cerca de 20 anos, e quando Saul estava no reinado, ele nem se preocupou em pegar a arca, porque ele queria que a glória fosse para si e não para Deus. E nós sabemos que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Aí Saul é tirado e Deus levanta Davi. Só que Davi ele faz diferente. Davi, a primeira coisa que Davi ele faz quando ele toma o reinado de Saul, ele sente falta de alguma coisa. Ele olha, tem caixa de som, tem bateria, tem contrabaixo, tem guitarra, tem violão, tem ventilador, mas está faltando alguma coisa aqui. Se você estiver por dentro da palavra, você já vai saber o que estava faltando no reinado de Davi. Eu vou contar até 3 e todo mundo com a sua voz vai repetir o que eu vou falar. 3, 2, 1, repita comigo. Diga: o que estava faltando no reinado de Davi era a presença. Repita comigo, diga: presença. Mais uma vez, diga: presença. Nós já podemos tirar a conclusão que só há crescimento se a presença estiver no meio. Nós já podemos tirar a conclusão que só há desenvolvimento se a presença estiver no meio. Nós já podemos tirar a conclusão que as igrejas só conseguem fluir, só conseguem desenvolver, só conseguem crescer se a presença estiver no meio. Se a presença não está no meio, então não adianta de nada. Diga: presença. Mais uma vez, diga: presença. No versículo 3 e 4, Davi e os seus 30 mil homens, eles vão colocar a arca de Deus em um carro novo de bois, para que os bois pudessem levar. E aqui há um problema. Que problema, Jonathan? Davi ele tenta levar a presença do Senhor de forma fácil. E no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que creio que vocês já conhecem, vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então o Senhor já queria falar aqui nesse versículo: ei, vai ser difícil carregar a minha presença, vai ter momento de choro, vai ter momento que você vai pensar em desistir, vai ter momento que você vai cair, eu vou estar do teu lado para te levantar. E por que Davi queria carregar a presença de forma fácil? E o Senhor ele diz: quer carregar minha presença? Então tem que usar os ombros e não os carros de boi, tem que ser nos ombros. Quem está disposto para carregar a presença nos ombros? Será que você está disposto para carregar a presença nos ombros? Diga: presença. Mais uma vez, diga: presença. Ah, Jonathan, as coisas estão tão fácil, tá? Tão estranho. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele não é facilidade, ele é dificuldade, é para chorar mesmo, é para renunciar mesmo. Mas evangelho é dificuldade. Versículo 5: segundo a lei mosaica, a cada 6 passos, havia um ritual que a cada 6 passos tinha que parar, sacrificar e depois continuava carregando a presença. Só que Davi, ele desobedece esse princípio. Aqui é que eu não consigo entender. Enquanto a arca estava sendo levada de forma errada, Davi e os seus homens estavam louvando a Deus como se nada tivesse acontecido. Aí você vai entender. Aí eu te pergunto: como pode a pessoa estar fazendo o que é errado e estar louvando a Deus? Ah, você não entendeu. Eu vou explicar melhor. Essa geração tem sido uma geração que está enrolada pelo pecado e está com um sorrisinho no rosto.
aleluia, vou falar, essa geração tem sido uma geração que está enrolada pelo pecado e está louvando a Deus como se nada tivesse acontecido. Eu vou melhorar, essa geração tem sido uma geração que está enrolada pelo pecado e está louvando em cima do altar e está pregando em cima do altar como se nada tivesse acontecido. Ainda tem coragem de dizer que a presença é com não carrega de toda maneira não, aleluia. E para você que tem sido usar, que estava tentando segurar a arca, mesmo no erro, mesmo na dificuldade, olha a mensagem de Deus para você. Ei, usar, pecado que é pecado não se domina, pecado que é pecado se foge. Ei, usar, pecado que é pecado não se segura, pecado que é pecado se renuncia. Então não tenta segurar a presença da forma que você está errado. Tem que renunciar a esse pecado. Repita comigo, diga presença. Diga presença. Versículo 8 e 9. Davi, ele vai ficar com raiva de Deus, porque Deus vai matar um dos seus amigos. Mas ele também vai ter medo de Deus, porque ele se pergunta: como poderei eu levar a arca do Senhor comigo? Como poderei? E o versículo 8, ele me chama muita atenção. Por quê, Jonathan? Porque tem muita gente que está fazendo o que é errado. E quando as consequências vêm, aí já coloca na cabeça: pode tirar meu nome, eu não vou fazer mais não. Eu não vou cantar mais. Eu não vou pregar mais. Deixa eu te dizer um negócio. O caminho é estreito. Tem flores, Jonathan? Tem, mas também tem espinho. E espinho, a palavra espinho, na minha concepção, significa dificuldade, significa batalha, significa que você vai ter momento que você vai ter que chorar. Mas essa dificuldade, mas essa batalha não é para te matar, é para te amadurecer e para você entender o propósito de Deus na tua vida. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 9, Paulo, ele vai clamar ao Senhor porque está machucando a sua carne. E o Senhor, ele vai dizer: Paulo, a minha graça te basta. Ele vai dizer: Paulo, quando você está fraco, na verdade, Paulo, você está forte. Esse espinho não é para te matar, Paulo. Esse espinho, Paulo, é para você entender aquilo que eu tenho contigo. Vai doer, Paulo, mas vai sarar. E eu posso dizer, vai doer, mas vai sarar. Não é para te matar, é para te amadurecer. Evangelho sem batalha não é evangelho, é heresia. Evangelho sem dificuldade, evangelho sem choro, evangelho sem renúncia, não é evangelho, é heresia. Versículo 10 e 11. Davi, até aqui Davi, ele pensa e ele resolve deixar a arca do Senhor na casa de Obed-edom. Ele resolve deixar a arca do Senhor na casa de Obed-edom, que está na cidade de Gate. E a arca, ela vai ficar 3 meses na casa de Obed-edom. Repita comigo, 3 meses. E na Bíblia vai dizer que Deus
o abençoou e abençoou toda a sua casa. O versículo 11, ele vai me chamar a atenção, porque na casa de Abinadab, a arca, ela ficou cerca de 20 anos, e não aconteceu absolutamente nada. E na casa de Obed-edom, a arca só vai ficar 3 meses, e na Bíblia vai dizer que Deus o abençoou. E aqui o que me chama a atenção, é que tem muita gente que só pega na Bíblia, quando vem para a igreja, quando chega em casa, encosta a presença de lado. Deixa eu te dizer um negócio, a presença ela tem que ir contigo para onde você for. A presença ela tem que ir contigo para onde você andar. Não adianta dizer que tem a presença se você não tem relacionamento com a presença. Não adianta dizer que tem a presença se você não tem parte com a presença. Eu aprendi uma palavra do meu pastor Ivaldo, que ele falou uma vez, eu até falei para ele um dia desse, faz um tempo já, e ele disse: tudo pode estar desmoronando, mas se você está de bem com Deus, então está tudo bem. Está de bem com Deus, está tudo bem. Diga presença. Então não é o tanto de tempo que você está na igreja, é a sua disposição para carregar a presença nos ombros. Será que você entende isso? Não é o tanto de tempo que você está na igreja, é a sua disposição para carregar a presença nos ombros. Diga presença. Versículo 12 e 13. E Davi ele fica sabendo que Obed-edom ele foi abençoado, e daí ele resolve ir buscar a presença na casa de Obed-edom. Só que dessa vez ele obedece os princípios. A cada 6 passos ele para, sacrifica e continua. Ele reconheceu que estava fazendo errado e viu que a arca tinha abençoado Obed-edom, e ele resolve: agora eu vou fazer do jeito certo. Agora eu vou fazer certo, não vou fazer errado não, agora é certo. Errei demais, levei em bois, eu errei, mas agora eu vou errar nos ombros, obedecendo os princípios. E nós já podemos tirar a conclusão que às vezes vai ser necessário nós errar, nós passar por dificuldade, nós passar por consequências, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos entender o que Deus tem para nós. Porque você só entende o que Deus tem para você quando você passa na dificuldade. Você nunca vai entender o que Deus tem para você se você ainda não passou por lutas, se você ainda não passou por dificuldade, porque é na dificuldade que você entende. E o povo de Israel passaram 40 anos no deserto, atrás de uma terra prometida. Foi luta, foi dificuldade, mas eles chegaram aonde queria, na terra prometida. Durou 40 anos, então essa batalha pode até durar 40 anos, mas você vai viver do propósito de Deus. Diga presença. No versículo 14 e no versículo 15, Davi ele vai levar a arca de Deus para Jerusalém. E Davi e os israelitas agora eles ficam alegres, porque a presença está na casa, porque agora a presença está no seu reinado. E Davi ele sabia que sem a presença ele não era nada. Davi sabia que sem a presença no seu reinado não tinha como fluir. Davi sabia que sem a presença no seu reinado ele não ia permanecer por muito tempo. Aí o que ele pensa? Tem tudo, só não tem a presença, então eu vou buscar a presença. Ele errou, mas agora ele fez do jeito certo, trazendo a presença nos ombros, obedecendo os princípios, e agora eles começam a louvar a Deus, porque agora a presença está na casa. Davi ele sabia que sem a presença não tinha crescimento no seu reinado. Davi ele sabia que sem a presença ele não era nada, ele não era ninguém, ele não ia permanecer por muito tempo. Vai ser necessário nós quebrarmos a cara
Mas, se a gente continuar perseverando, nós vamos viver da promessa e das bênçãos de Deus. Agora você tem que fazer que nem Obed-edom, tem que obedecer. Só passou 3 meses na casa de Obed-edom, mas 3 meses foi o suficiente para Deus o abençoar. Agora, se Obed-edom ele fizesse assim como Abinadab fez, encostou a presença de lado e deixou ali no cantinho e pronto, e acabou. Passou 20 anos e não aconteceu nada. Aí o Senhor olhou e disse: já está na hora, não quer nada, então vamos para outro rumo. Casa de Obed-edom, 3 meses foi abençoado por Deus. O que eu quero falar é que a presença ela tem que ser carregada nos ombros e não em carro de bois. Se não for nos ombros, não adianta de nada. Se não for nos ombros, não vai adiantar em nada. E aqui eu finalizo a minha pregação. Eu queria chamar o Michel Louvor aqui. Michel Louvor. Eu queria fazer uma breve ministração. Eu queria perguntar para aquelas pessoas que têm andado de forma relaxada, assim como Saul andou. Quero convidar você aqui na frente a dizer: Senhor, eu andei esse tempo todo de forma errada, mas hoje eu quero mudar e voltar do zero e carregar nos ombros, obedecendo os princípios, assim como Davi fez. Cadê você que tem andado de forma relaxada, mas hoje quer fazer diferente? Cadê você? Assim como o filho pródigo voltou. O filho pródigo saiu de casa, foi para o mundo, não viu nada, além que saciasse o vazio do seu coração, e voltou à presença do Pai, porque ele sabia que sem a presença do Pai, ele não tinha rumo nenhum, e não tinha caminho nenhum. Cadê você? Será que todo mundo tem andado de forma certa? Será que todo mundo tem andado de forma correta? Power on. Pairing. Se você tiver andado de forma certa, de forma correta, dê uns parabéns para você. Que viu que estava fazendo errado, decidiu fazer certo. Se não tem ninguém, eu queria perguntar se tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas hoje quer aceitar como seu único, suficiente Salvador. Queria perguntar se tem alguém que perdeu a presença, mas vai aproveitar a oportunidade que estar aqui e se reconciliar com o Pai, porque o dia do amanhã pode ser tarde demais. Eu aprendi com o pastor Rivaldo que o dia do amanhã tudo pode acontecer, inclusive você ficar rico, e inclusive você levar uma topada naquela esquina e morrer. O dia do amanhã pode ser tarde demais. Será que tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Se tiver, levante sua mão. O pastor Rivaldo irá orar por você. Ou se tem alguém que quer se reconciliar com o Pai. Será que tem? Se não tem, eu peço que te dê a oportunidade. Porque a oportunidade que você teve, você acha que não foi o bastante. Mas talvez vai chegar uma hora em que Deus vai olhar, passou 20 anos, não aconteceu nada, não teve crescimento, não fluiu. Então infelizmente vou ter que tirar meu castiçal, vou ter que tirar a minha luz. E aí, sem a luz do Senhor, como é que você vai viver? Sem a presença do Senhor contigo, como é que você vai viver? Lembra da saudação do Dudu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim.
Até Jesus passou por dificuldade. Será que você não passou por dificuldade? Será que você não está passando por dificuldade? A minha parte eu fiz. Pregar a palavra do Senhor. Se todo mundo está com a presença, parabéns, Davi. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.